Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz hoje de dar início à nossa escola de líderes da Igreja Batista Brasa, de Águas Claras. Eu quero dizer para você que está aqui, Deus te convida para assumir a liderança e você vai descobrir. Se você hoje não entende o porquê que você está aqui, talvez o pastor tenha te intimado para estar aqui. Alguém foi intimado para estar aqui hoje? Não sabe por quê? Levanta a mão. E não sabe por quê. Às vezes, gente, o grande dom de um líder, eu digo especialmente do nosso pastor Marcelo, a gente tem uma bênção aqui em Águas Claras. O pastor Marcelo enxerga coisas em nós, eu acho que espiritualmente, e coisas que a gente não vê sobre nós mesmos. Então, cada um aqui tem um papel nessa igreja. Você, quem veio de fora, Michele, mais alguém que não é dessa igreja, obrigada pela presença de vocês, honrando o início desse projeto, o início desse sonho que conta com cada um de vocês. Eu gostaria de convidar o pastor Marcelo para vir aqui fazer uma oração profética, Marcelo, por todos os líderes que vão se levantar nessa casa, nessa igreja, através desses cultos, através do que está transmitido online, as pessoas que vão ser alcançadas nesse tempo. Vamos orar junto, igreja, por esse novo tempo da Igreja Batista Brasa de Águas Claras. Feche os olhos, então. Senhor, nós queremos orar, Senhor, e buscar a sua presença. Eu oro por esse tempo, eu oro pela vida de cada irmã aqui, Senhor. Eu oro para que o coração ele seja incendiado por um fogo agora, por uma chama do seu propósito e da sua vontade nesses dias, Senhor. Seu coração deseja usar cada um deles. Sim, Deus. Nós temos certeza e temos convicção daquilo que o Senhor tem. Nós oramos por um tempo de eles serem equipados, Senhor. Nós oramos por um tempo onde que os talentos serão desenterrados, Senhor. Sim, Deus. Nós oramos por um tempo onde que realmente eles serão luz no meio das trevas, onde que eles serão respostas de oração, Senhor. Nós oramos por líderes, homens, por líderes mulheres, Senhor, nessa geração, por pessoas que se coloquem na brecha, por pessoas que se coloquem e se disponham a sua vida em serviço ao próximo, Senhor. Em o nome de Jesus, desperta a vida de cada um. Nós oramos pelos seus sonhos, nós oramos pelos seus propósitos, nós oramos pelo teu tempo, nós oramos por essa igreja, Senhor, por uma igreja realmente de líderes. Nós oramos por uma igreja de pessoas que serão influentes, Senhor. Sim, nós oramos por pessoas que serão realmente posicionadas em Deus, entendendo a autoridade que tem, entendendo a filiação, Senhor. Sim. Em o nome de Jesus, nós oramos para que cada um aqui receba do conhecimento, Senhor, em nome de Jesus. Para que coisas sejam colocadas para fora, para serem trabalhadas, Senhor. Que nos ajude como igreja a ter a visão que Tu queres nos dar nesses dias, nesse tempo, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos e que todos venham sendo abençoados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Bom, eu vou me apresentar. Algumas pessoas talvez ainda não me conhecem, talvez tenham me visto por aqui. Eu me chamo Angélica. Hoje eu moro aqui na missão, sirvo integralmente essa igreja. Faz 2 anos que eu tive um encontro com Jesus e hoje o meu chamado, a minha missão como líder é ajudar a despertar e capacitar outros líderes. Se você acha que você não vai exercer algum ministério de liderança, eu quero falar para você que alguns conceitos que a gente vai estar trazendo aqui é a respeito da liderança de si mesmo. Todos nós temos que liderar a nossa própria vida, sim ou não? Me ajuda, gente, sim, vocês estão comigo? Então, em algum momento, ainda que você não enxergue a visão que essa igreja tem para você, a visão que Deus tem para você, Deus está te convidando a tomar alguns posicionamentos a respeito da liderança que você tem, a respeito da própria vida, a respeito da sua família, porque você não é isolado. Provavelmente, alguém está sob a sua liderança. Talvez hoje apenas as suas decisões, e já é grande coisa, né? Eu acho que ter a própria vida
dentro do seu domínio é uma grande coisa. Então, esses conceitos que a gente vai trazer aqui, eles servem para a vida ministerial, eles servem para o seu trabalho secular, e eles servem para o seu relacionamento com filhos, para o seu relacionamento com familiares, dentro de casa. Então, todos os conceitos da liderança são muito abrangentes. Eu tenho certeza que, de algum modo, essa escola vai contribuir muito com a sua vida. O primeiro tema que nós vamos conversar hoje é o tema que se chama responsabilize-se. O que é responsabilizar-se? É assumir as consequências dos seus erros, assumir a responsabilidade pelos frutos que você vem gerando, ter uma disposição do coração a gerar frutos com os dons, com os talentos que Deus te deu. Quem é responsável pela sua vida hoje? Quem é, gente? Essas aulas vão ser um pouco de ping-pong. Eu quero que vocês me respondam que você é o responsável pela sua vida. Acontece que em algum momento da nossa vida, às vezes, nós terceirizamos responsabilidades, colocamos a responsabilidade da nossa vida nas mãos de pessoas, nas mãos de familiares, culpamos os outros pelas nossas decisões e Deus nos chama a assumir responsabilidade pela nossa própria vida. E eu quero lembrar com vocês que a história do homem, a história de Adão e Eva já começa com seríssimos problemas de responsabilidade, o que gerou o caos do pecado. E vamos dar uma olhadinha aqui no... Me ajuda aqui. Volta um pouco. Volta para o primeiro slide. O primeiro slide é o que fala de Gênesis, se você quiser anotar, Gênesis 3, versículos 11 a 13. Mais um, volta. Mais um. Aí. A história de Adão e Eva, que Deus disse para eles não irem comer o fruto proibido, todos nós estamos cansados de ouvir ela, todo mundo conhece. Até quem não é cristão, quem não conhece a Bíblia, conhece a história de que Adão e Eva desobedeceram a Deus. A primeira decisão de Adão, quando ele foi confrontado pelo pecado, foi a decisão de se esconder. Então, a gente percebe a primeira decisão de Adão é uma decisão de omissão diante de algo que ele tinha feito. Adão se escondeu de Deus. E o pior de tudo, gente, no que eu creio que Adão fez, quando Deus chegou para Adão e disse, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Então disse o homem, disse Adão. O que Adão disse, gente? Olhem quem que o Adão botou a culpa. Foi a mulher. Que você, Deus, me deu. Então, olha só. Diante do primeiro erro, Adão botou a culpa na mulher e Adão botou a culpa no próprio Deus. Então, a gente já para pensar um pouquinho. Será que a gente não faz isso na nossa vida? Bota a culpa no marido, o marido bota a culpa na mulher, né? Ou o próprio Deus é responsável pelos nossos problemas? Muitas vezes, problemas que é consequência do nosso próprio pecado. Por sua vez, quando a mulher foi confrontada por Deus, ela disse assim, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? A mulher botou a culpa na serpente. Então aí começou a bagunça de ninguém assumir as responsabilidades pelo próprio erro. O que se espera de uma pessoa responsável? Se Adão fosse autorresponsável, Adão, primeiro, não se esconderia de Deus. Isso fala muito conosco. Diante dos nossos erros, a gente tem que se apresentar diante do Senhor. Segundo ponto, Deus, fui eu. Fui eu que errei. Não, é muito mais fácil procurar outros responsáveis. Isso nos deixa até mais leves, mas Deus tem momentos que decisões difíceis vão exigir posicionamento de que a gente assuma a responsabilidade. E eu quero mostrar para vocês o próximo slide, onde a gente vai ter um líder, que ele é referência
de liderança até hoje. Uma das maiores características do rei Davi era a característica da autorresponsabilidade. Teve algum momento, acho que talvez vocês conheçam essa história, você pode encontrar em 1 Crônicas 21. O rei Davi, ele decidiu fazer a contagem do seu exército militar. Mandou Joabe fazer isso. Joabe era a pessoa de confiança dele. Joabe sabia que Davi estava fazendo algo errado. Por que era errado fazer a contagem do exército? Porque Davi estava contando com o número de pessoas que ele tinha como poderio militar, e naquele momento que ele faz isso, ele esquece que a força dele para derrotar outros exércitos era força que vinha do alto, era força que vinha de Deus. Então, naquele momento, Davi se afasta de Deus, manda fazer o recenseamento do exército e diz, nossa, eu tenho 1.800.000 soldados, eu acho que eu nem preciso de Deus. Então, nós temos uma tendência de que quando está tudo bem, a gente não precisa procurar Deus. Isso fala muito de autorresponsabilidade. Acontece que, imediatamente, Davi se dá conta. Davi se dá conta que errou. E olha só o posicionamento de Davi em comparação com o posicionamento que a gente falou há pouco de Adão. Davi chegou diante de Deus com o coração arrependido, com o coração entristecido e disse, Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes que o Senhor quer aniquilar, porque ia vir castigo sobre o povo pela decisão errada de Davi. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família, mas não caia sobre o povo. Então a gente vê aqui alguém que, diante do seu erro, imediatamente se posiciona como responsável. E eu quero dizer para você que as decisões do líder, elas sempre vão refletir. Se forem más decisões, os liderados vão pagar, de alguma forma, esse preço de decisões erradas. Mas, o que Deus quer de nós, como líderes, e aqui nós estamos falando de, daqui a pouco, líder de louvor, líder de ministério infantil, líder de grupo caseiro, líder de grupo de mulheres, líder de oração, líder da própria casa, líder de si mesmo. O que Deus quer é que a gente seja dependente dEle, porque a partir do momento que eu não consigo admitir os meus erros, é porque eu não conto com a misericórdia de Deus. Eu anulo o amor de Deus, eu anulo toda a misericórdia que Ele tem sobre a minha vida e não posso me sentir frágil. Então, se eu não tenho um Deus misericordioso, eu não consigo ser autorresponsável. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai dar uns exemplos, talvez vai ficar mais claro. Por quê, gente? Por que a gente pode ser autorresponsável? Pode passar o slide. O mesmo Davi, no Salmo 103, no versículo 8 a 13, Davi diz assim, ó, o Senhor, Ele é compassivo e Ele é misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui em forma de iniquidade. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Se eu sei que eu tenho um Deus amoroso, que me guarda, que me cuida, eu posso admitir os meus erros, posso admitir os meus erros perante os meus liderados. Do lado, você pode ver, é o próximo slide. Do lado você pode ver que, com base nessa promessa de Deus, o líder pode fazer um pacto com os seus liderados. Olha só, eu estou humildemente ciente do quanto eu já fui perdoado por Deus. Então, diante disso, eu continuo a confessar os meus erros, sendo íntegro e transparente. Ninguém aguenta uma liderança que não é íntegra e não é transparente. Essa liderança não é duradoura. O seu cargo, o seu título, o seu papel na família não vão isentar você do erro.
Fique bem claro isso, líder. Não tenha medo de ser vulnerável na sua liderança. Quando você estiver diante de uma liderança, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, errou. Reconheça diante de Deus, mas reconheça diante do seu liderado. O que Deus espera de nós e o que o liderado espera de nós é um coração disposto a ser corrigido. Então, eu vou dizer para você, no próximo slide, tempos de fracasso é o tempo que mais revela o caráter do líder. É o tempo difícil. No dia bom, às vezes a gente até esquece da necessidade de Deus. E aí você pode observar que Davi, ele não colocou a culpa em ninguém pelos seus problemas. Ele não colocou a culpa em Deus. Se você está com dívidas, está com problema no casamento, está com problemas de relacionamento pai e filho, enfim, de que forma você tem parcela de responsabilidade nas consequências dos seus problemas hoje. E vou dizer para você que assumir a responsabilidade e não culpar os outros nos deixa livre. Se eu tenho um problema e eu digo que o problema do meu relacionamento com a Michele, o problema é a Michele. Se o problema é ela, eu não posso fazer nada. Se o problema no meu relacionamento é o meu marido, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho controle sobre as decisões dele. Eu tenho controle a respeito das minhas decisões. Nessa relação minha com o meu marido, o que eu posso fazer a respeito? A autorresponsabilidade, ela nos empodera, gente. Ela nos dá poder para fazer o certo. A partir do momento que eu transfiro responsabilidade à minha equipe, isso foge do meu controle. Se o problema são os meus liderados, que não me obedecem, não cumprem horário, bom, de que forma você pode estimulá-los a serem pontuais? Não, eu não consigo fazer nada, eles não fazem as coisas, eles não são pontuais, eles deixam as coisas pela metade, enfim, várias coisas que o líder tem, talvez pode ter uma tendência a dizer que o problema é o outro. Eu vou dizer para você, toda situação de caos que você vive, em alguma parcela de responsabilidade, você contribuiu por isso e algum jeito, alguma coisa você tem a fazer. O que você não tem a fazer, o que não está no seu controle, é mudar o outro. Você pode mudar você. E outra coisa que eu quero dizer para você, que Davi não contou historinhas para justificar o seu fracasso. Sabe que eu vou dizer para vocês que a gente é campeão de contar historinha para fazer o que não tem que ser feito. Ou para justificar aquilo que a gente não consegue fazer. É que estava muito barato aquela blusa, eu não resisti. Ninguém? Alguém tem esse problema? É que o meu marido é muito nervoso, aí eu não consigo me controlar. Então, preste atenção nas historinhas que você conta para você mesmo. Porque se a gente sabe as coisas que devem fazer e a gente não faz, é porque a gente está sendo muito bom em encontrar justificativas e entrar numa dualidade conosco mesmo e nos convencer a fazer o que não deve ser feito. Quer parar de contar, de dar justificativas para as coisas que você deveria estar fazendo? Comece a observar as historinhas que você conta. Comece a prestar atenção nas historinhas que o outro conta para você e interrompa. Isso é historinha. Agora, na época de Covid, né? Aí vem a minha filha com aula online. É que eu não consigo aprender online. Isso é historinha. É que eu não consigo ler o livro. Isso é historinha. No seu desenvolvimento, eu não consigo fazer aulas online. Então, tem várias historinhas que a gente, se você quer ser líder, se você quer ser líder da própria vida, se você quer ser líder de si mesmo, se você quer ser um líder ministerial, você tem que, em primeiro lugar, parar de culpar os outros, parar de culpar Deus por coisas que é responsabilidade sua e parar de contar historinha.
vamos relaxar um pouquinho, vocês estão com os olhos desse tamanho. Diz para a pessoa do seu lado, assim, ó, para de contar historinha, tá? Vamos relaxar um pouquinho, gente. Para de contar historinha, tá? Nós somos campeões em encontrar justificativas para não fazer o que precisa ser feito. Então, líderes não podem contar historinhas. Todos vocês aqui são líderes. Então, dizer que não deu para fazer algo que você teve, às vezes, uma semana para fazer, dizer que não deu, enfim, um monte de coisa, provavelmente tem uma historinha por trás. Outra coisa, Davi não se escondeu de Deus. A primeira coisa que Adão fez foi se esconder de Deus. Então, às vezes, a gente acha que não merece ir no culto, não merece a ceia, não merece as misericórdias do Senhor, se sente culpado e se esconde de Deus, foge da igreja, que talvez é o lugar que você mais deveria estar. Encontra desculpas para não vir do culto, quando muitas vezes é por não se achar merecedor de estar aqui. Gente, ninguém é merecedor de estar aqui, é misericórdia, é amor do Senhor. É amor. Então, não se esconda de Deus, receba o amor dele, venha, participe, esteja junto. É através da vida, quanto mais palavra de Deus entrar na sua vida, mais você vai se fortalecer para todas as áreas da sua vida. Quando a gente equilibra uma área da nossa vida, você pode, ainda mais se essa área for a espiritual, você com certeza melhora relacionamentos, melhora a vida financeira, melhora a vida emocional, melhora uma série de coisas na sua vida. Então, em primeiro lugar, gente, não se esconda de Deus. E aí a gente vai falar, pode passar, esse é o princípio da plantação e da colheita. Então, quando a gente pensar em culpar Deus pelos nossos resultados, a gente deve lembrar que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Está plantando amor em casa? Está plantando amor no jeito de falar com os seus liderados? Está plantando amor por si mesmo? Ou é só crítica? É só julgamento? O que você está plantando na sua vida? A sua boca abençoa, a sua boca amaldiçoa os seus dias. A vida financeira está difícil? E o que você declara sobre ela? O que você está plantando a respeito da sua vida financeira? Esse versículo, para ver que está tudo na Bíblia, né, gente? Gálatas 6:7. É o princípio da semeadura. Observe a sua plantação. Se a colheita está ruim, observe o que você vem plantando. Esse é um princípio da autorresponsabilidade. Quero dizer para você que a época de aprender, que você vai mais aprender, é na época de dor. E eu vou dizer que Deus, às vezes, repete alguns testes na nossa vida até que a gente aprenda. Porque talvez a primeira situação difícil que você passou, você não aprendeu. E talvez algumas situações estejam se repetindo na sua vida hoje e você não está aprendendo. Então, até que você aprenda com essa situação, é muito provável que essas situações difíceis voltem a acontecer na sua vida, a menos que gere aprendizado. Então, quais são as oportunidades que você tem hoje, que você está com o foco tão mínimo, está olhando só para o problema, mas se você der um passo para trás e olhar o todo, você consegue extrair aprendizado. No mínimo, enxergando a mão de Deus. Assim, a pergunta que a gente deve fazer não é por que eu estou passando por isso. É o que Deus quer me ensinar com isso. Essa é a pergunta-chave diante dos seus problemas. O que Deus quer ensinar a você nesse tempo, que você não está aprendendo, que talvez venha a se repetir, mas você não quer que se repita. Escolha uma situação na sua vida que você não quer que se repita e diz, nossa, eu acho que Deus está querendo me ensinar algo e eu estou relutando em aprender. Então, esteja disposto a aprender. Muitas vezes a gente acha que grandes líderes, pode passar, mais um. Às vezes a gente acha que, a gente vê algumas pessoas com alguns resultados que a gente gostaria de ter, e a gente acha que essas pessoas não tiveram problemas ou não passaram por problemas. Essa é uma grande ilusão. A lei do limite.
quais os limites que Davi teve que superar. Mas Davi conseguiu ser rei porque ele não tinha problemas e ele era ungido pelo Senhor. E o fato de Davi ser ungido pelo Senhor impediu ele de ter problemas? Não. Não impediu ele de ter problemas. Cristão, às vezes, acha que por ser cristão não vai ter problema. Gente, olha só. Davi caminhava em cima de promessas de Deus e não em cima de circunstâncias. Se Davi caminhasse em cima de circunstâncias, Davi jamais seria esse homem bíblico que a gente fala dele até hoje. Olha só. Vários problemas de Davi. Várias limitações na vida de Davi. Um problema de Davi era a sua família. Para Davi ser quem Deus chamou ele para ser, em primeiro lugar, o que aconteceu? Quando Samuel chegou lá na casa do rei Davi, Deus disse, Jessé começou a mandar todos os filhos dele. Pegou o primeiro, o maior, o mais forte, disse, Senhor, é esse aqui? Não, não é esse aqui. É esse? Não, não é esse. É esse? Não, não é esse. Jessé mandou vir todos os filhos. E aí Samuel disse, Senhor, não tem mais ninguém. O que isso nos leva a crer? Nos leva a crer que o próprio pai de Davi não considerava ele em nada. O próprio Samuel, o próprio Jessé disse, não, ele deve ter pensado consigo mesmo, não, tem o Davizinho lá atrás, mas é bem capaz que o Davi vai ser o rei de Israel. Então ele nem chegou a mencionar o nome de Davi. Acontece que quando ele disse, olha, tá, tem um lá atrás, um pastorzinho pequenininho, ruivo, desse tamanhinho, magrinho, mas não deve ser, né? O Senhor se enganou. O Senhor não se engana. Deus não se engana nas suas promessas. Era Davi. Mesmo que o próprio pai de Davi olhasse para ele e não dava nada. Então, quantas vezes a gente paralisa porque a gente não tem apoio da família? E a gente fica numa autocomiseração, esperando que a nossa família, as pessoas que talvez que a gente mais ama, não acreditam na gente. Isso acontece ou não? Sim ou não? Isso acontece. Aconteceu com Davi. Então imagina se Davi tivesse usado essa situação para contar uma historinha. Deus, olha só, escolhe outro porque se nem o meu pai me considera, bem capaz que eu vou ser rei de Israel. Imagina. Gente, Davi não olhou para o que o pai dele dizia. E era o pai, gente. Figura de autoridade na vida de Davi. Davi olhou para onde? Para a promessa do Senhor. Deus não se engana. Outra limitação de Davi. A idade de Davi. Gente, Davi não tinha experiência. Mas sabe o que Davi tinha? Caráter. Nós temos uma tendência no mundo a achar que o nosso currículo é fundamental. E nós esquecemos de tratar o caráter diante do Senhor. Davi não tinha idade, Davi não tinha experiência, Davi não tinha currículo. Eu nem vou tentar essa vaga, bem capaz que o pastor vai me chamar. Quem sou eu? Nunca trabalhei com igreja, recém me converti, nem me batizei ainda. Sou tão novo na fé, sou neófito. O Senhor está me chamando para um ministério, mas não. E aí a gente coloca em dúvida os próprios planos do Senhor. E vou repetir para você, Deus não se engana. Se você está sentindo o seu coração arder por um chamado de servir essa igreja, para de acreditar nessas mentiras que você vem contando para você mesmo. E aprenda a discernir a voz do Senhor, como o pastor Marcelo falou no culto do último domingo. Sabedoria. Se você acha, isso não quer dizer que Deus não queira que você se prepare, mas Deus quer um coração disposto. O coração de Davi era um coração disposto a ser servo? Era um coração disposto a ser servo. Para ser líder, você precisa de um coração disposto a ser servo e não de um currículo. Você precisa de um coração disposto a ter um caráter tratável e corrigível, mas não de um currículo. É isso, o requisito da liderança é caráter, não é currículo. O currículo você vai construir. Mas o coração disposto é o que faz de você um líder. Então, se há disposição para servir essa igreja, e você está acreditando em algumas historinhas, até de Satanás na sua mente, que você não é capaz, que você é muito jovem, que você é inexperiente, que você é neófito, que você se compara com outras pessoas, é historinha. Mais uma vez, Deus não se engana.
Outra situação que era um problema para Davi era o seu passado. Ele era apenas um pastor de ovelhas. E aí, a gente faz um paralelo com a idade, o Davi não ficou se movendo, Senhor, ele não disse assim, ó, Senhor, pode passar o slide. Antes disso, quero falar do líder. Quem era o líder do rei Davi? O líder imediato dele? Saul. Saul era um problemão, né? Era um problemão. Em algum momento Davi disse, Senhor, eu não vou poder te servir porque eu não aguento a perseguição de Saul. Saul é um problema na minha vida. Saul me trava, Saul não me reconhece, Saul não me valoriza, Saul quer me matar. Onde é que estavam os olhos de Davi? Na promessa do Senhor. Davi, eu te noto, eu te valorizo, eu te reconheço. Não precisa haver validação de Saul. Saul é cheio de problemas emocionais. Esquece Saul. Então, o seu líder imediato não pode ser motivo para travar a sua liderança. Colocar situações hipotéticas futuras. Colocar o quando. O quando como um agente paralisante. Como Davi era muito jovem, a única experiência dele era como pastor de ovelha, ele poderia dizer assim, tá bom, Senhor, eu vou ser rei de Israel, mas olha só, quando eu concluir um curso de artilharia, quando eu concluir um curso de atirador de lança, eu não sei o que as armas que se usava na época. Quando eu concluir, quando eu tiver 25 anos, não, Senhor, quando eu for mais velho, não, Senhor, quando? A nossa liderança, que Deus nos chama, ela não pode ser paralisada por vários quandos. E você, como responsável da sua vida, você não pode colocar condições perfeitas para começar a agir. Não, quando eu ler a Bíblia toda, aí sim. Não, aí sim eu vou para a igreja. Hoje eu mal consigo ler a Bíblia. Aí sim eu vou servir na igreja. Quando eu orar 2 horas por dia. Quando a minha vida espiritual estiver sem pecado. Quando os meus filhos crescerem um pouco. Quais são os quandos que estão paralisando a sua vida hoje? Qual é o monte de quando que você diz, quando eu começar a ganhar mais, aí eu boto minhas contas em dia. Quando o meu marido me disser que me ama, aí eu digo para ele que eu amo ele. Quando a minha mãe me pedir perdão, aí eu volto a falar com ela. Quais são os quandos? Quando o pastor vier falar comigo, aí eu começo a servir na igreja. Quando? E aí, os quando vão nos paralisando, porque as circunstâncias perfeitas não existem. Isso é uma ilusão da sua mente. Quando eu estiver mais magra, eu começo a gravar uns vídeos. Eu tenho um sonho de gravar vídeo. Quando eu conseguir um celular bom, eu começo a fazer venda, talvez. Quando eu conseguir, quando o quê? Quais são os montes de quandos que você está contando para você? Quando chegar a segunda-feira, eu começo. Quando me derem uma oportunidade? Eu nunca servi na igreja porque nunca me deram oportunidade. Nunca fui reconhecido na minha família, nunca fui reconhecido no meu emprego. Quando? Então, a nossa vida de líderes autorresponsáveis elimina o quando para começar a fazer hoje, porque o quando não está no seu controle. O quando é uma condição futura, e essa condição futura ela é incerta. Você não pode tomar decisões com base em circunstâncias que não estão no seu controle. O que está no seu controle é hoje, é começar agora. Isso sim está no seu controle. Então, pode passar os slides. Quais são os quantos que impedem você de começar hoje? Gente, muita gente não está aqui hoje porque choveu. Quando não estiver chovendo, quando passar o inverno, vocês são diferenciados. Vocês estão aqui abaixo de mau tempo. Existe um propósito em você. Qual é o quando que impede você de pedir perdão?
Quando? Quando aconteceu o quê? Quando? Qual é o quando que você coloca na sua vida para praticar o perdão? Quando? Quando eu acordar, eu estou orando muito, porque amanhã eu vou acordar com o coração leve, não vou me sentir, vai ser automático o perdão. Não, perdão é uma decisão. Não vai acontecer um processo, perdão é obediência. Não vai acontecer mágica na sua vida. Quando? Qual é o quando que você está esperando para assumir uma posição em Cristo? Quando eu não tiver mais pecados, eu vou para a igreja, porque para ir para a igreja tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo, tem que parar de fazer aquilo, tem que parar de fazer aquilo. Quando eu conseguir parar de beber, quando eu conseguir parar de fumar, quando eu conseguir não falar mais palavrão, quando eu conseguir não sei o que. Gente, não é assim, é o contrário. Venha para a igreja, se encha do Espírito Santo, o Espírito Santo automaticamente vai limpando a sua vida. Posicionamento em Cristo é assim que se toma, é se enchendo da palavra de Deus. Líderes que se posicionam, não esperam um quando. Quando você vai dar o primeiro passo para restaurar um relacionamento que está comprometido? Se você quebra princípios, a sua vida vai andar capenga. Não tem como quebrar princípio. Amar, a Bíblia manda amar até o inimigo. Qual é o quando que impede você de dar o abraço que você espera receber? Minha mãe nunca me abraçou. Então vai lá e abraça, ensina ela. Talvez ela não te dá o que ela não sabe dar. Seja responsável pela relação de vocês dois. Quando você vai começar a falar de Jesus e da onde Jesus te tirou? Uma das coisas que mais me chocou uma vez foi uma amiga minha, me dizer que eram cristãos secretos. Opa! Tipo, no ambiente de trabalho, ninguém sabia. Você está desperdiçando a oportunidade de ser a única Bíblia que alguma pessoa vai ler? Só porque você está colocando condições teológicas? Quando eu souber explicar o que é calvinismo e arminianismo, sei lá. Fala do que Jesus já fez. Não sabe falar da Bíblia? Fala do que Jesus já fez na sua vida. Fala de onde Jesus te tirou. Fala da restauração que você vem vivendo com Ele. Quando? Quando você vai encerrar relacionamentos que não te trazem benefício nenhum? Pessoas que te põem para baixo, pessoas que te usam, pessoas que te criticam, pessoas que te deixam com um pé no mundo para viver coisas que não são boas para você. Quando você vai cortar relações doentias? Quando você vai começar a ler um livro que alimenta a sua alma? Tem uma série de livros aqui na igreja. E às vezes o livro, você gasta mais em pizza e lanche do que num livro. Quem aqui leu um livro esse ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que a gente já está em junho, né? Para o líder que você sonha em ser. Então vamos fazer uma pergunta diferente. Para o líder que Deus quer que você seja, quanto você está lendo, tá bom? Isso é responsabilidade com a sua vida. O pastor não me dá chance. Sim, mas desde que o pastor te chamou, o quanto você teve um ímpeto de crescer e se desenvolver. Quando eu tiver tempo, eu faço. Tempo de quarentena, dá para ler um livro. Comece lendo um livrinho fininho, dê pequenos passos, não queira ler uma enciclopédia da amanhã. Não, dá pequenos passos nessa decisão de liderança. Congruente com o que Deus tem para você, com o que Deus vai botar no seu coração. Quando você vai fazer um elogio? Dia dos Namorados, sexta-feira. Estamos todas esperando um elogio, né, Dani? Quando? O poder de um elogio, gente. O poder de uma validação. Validar um filho, elogiar um filho por um êxito. Nossa, como você está bonito hoje, como você está bonita hoje. Quando? São coisas simples na nossa vida. O líder tem que aprender a validar. O que é validar? É dizer, olha, muito obrigada por você estar aqui. Eu preciso de você, eu conto com você, eu enxergo o valor em você.
Eu enxergo algo de Deus na sua vida. Você é bênção na minha vida. Validação, gente, elogio. Sempre tem algo que você vai encontrar para elogiar alguém. Quando do arrependimento diante de Deus, constrangimento diante de Deus. Uma pergunta desafiadora. Pode passar o slide. Quando você vai começar a acreditar em você? Tem alguém aqui com dificuldade de acreditar em si mesmo? Quando você vai colocar isso diante do Senhor e dizer, Senhor, humildemente, eu estou tendo dificuldades de me amar. E a Bíblia manda que a gente se ame. Amar a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. Qual é a sua dificuldade de acreditar em você mesmo? E colocar isso diante do Senhor e reconhecer que isso tem sido um problema na sua vida. Tem impedido você de viver os sonhos que Deus tem para você. Quando você vai parar de reclamar? A murmuração e a reclamação é música do inferno. São muito duras essas palavras, mas é. Reclamação e murmuração é música do inferno. Para de reclamar. Ah, mas eu não posso falar nada. Pode, você deve, você tem obrigação como líder. O líder não pode ser omisso. Você tem obrigação de exortar, mas é em amor. Quando você vai ser mais generoso? Quando começar a ganhar mais? Ao contrário, gente. A generosidade vem do coração e não da quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Generosidade não é de dinheiro, é de tempo, é de serviço, é de doação. É saber que está fazendo para Deus estando aqui. Servindo essa igreja, você está servindo a Deus. É enxergar propósito. A gente acha que generosidade é só dinheiro. Não, gente. Um telefonema, uma mensagem de WhatsApp. É doação de algo que é seu. O que eu tenho hoje para doar? Não tenho dinheiro. Eu tenho tempo. Eu tenho amor. Eu tenho paciência. Eu tenho meu carro para dar uma carona para alguém. Isso é generosidade. Não é dinheiro. Então, líderes precisam ser generosos na quantidade de amor que dão, na quantidade de palavras de bênção. Você precisa ser mais como Davi. Aí eu coloquei procurar um discipulador. Sua jornada espiritual precisa que alguém caminhe com você. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Encontre um parceiro de caminhada. Essa palavra discipulador é difícil, é dura. Parceiro de corrida. Nós temos aqui no nosso grupo do CR, né, Luciano? Parceiros de corrida, alguém para correr junto com você. É muito mais fácil caminhar com alguém do que caminhar sozinho. Quando você vai procurar um discipulador? Assim como Davi, esteja atento à voz de Deus. É o que Deus fala, não é as circunstâncias. É o que Deus tem para a sua vida. Qual é a boa notícia? Pode passar até o número 4. Gente, a boa notícia disso tudo, as boas novas do Evangelho, é que em Cristo nós podemos ser responsáveis. Em Cristo nós podemos ser o líder que Deus nos chama para ser. E vou dizer para você, você vai encontrar uma liberdade imensa na autorresponsabilidade. Olha só, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Não seja escravo dos seus problemas. Seja responsável diante deles e encontre soluções. Não seja escravo de pessoas, de opinião dos outros. Não seja escravo das suas emoções. Não seja escravo de circunstâncias. Não seja escravo do futuro que não aconteceu ainda. Não seja escravo de ansiedade. Não seja escravo de nada. Seja livre em Cristo, sendo autorresponsável. Isso é muito bom. A autorresponsabilidade vai gerar liberdade na sua vida, vai gerar decisões corretas. Você vai deixar de ser vítima dos seus filhos, do seu marido, do seu emprego, do seu chefe, do seu pastor. A gente deixa de ser vítima, a gente se liberta. Deixa de ser vítima do passado. Se o passado está no controle ainda, é porque você não é responsável. Seja autorresponsável com as circunstâncias. Domine as circunstâncias, não deixe as circunstâncias dominarem a sua vida. E a única maneira que você tem de fazer isso é olhando para a cruz. Porque quando a gente se sente sozinho, a gente tem medo de ser autorresponsável. A gente se acua numa condição de vítima, é muito mais fácil ser vítima dos problemas. A gente esquece de Cristo.
A gente esquece que Ele morreu por nós. A gente esquece da cruz. A cruz nos dá a liberdade. Porque se eu não tenho Jesus para descansar nele, provavelmente eu não vou ter forças para assumir meus erros. Às vezes são erros difíceis de assumir. Mas quando eu descanso no Senhor e que eu creio que a mão dele está do meu lado, que eu repouso nos braços dele, eu consigo ser autorresponsável. É difícil fazer algumas coisas, é difícil se você acreditar que você está sozinho. Se você estiver sozinho, sim, é muito difícil. Então, o que a gente tem que estar com a memória sempre atenta e vigiando, que é em Cristo que nos gera liberdade de tomar decisões difíceis. É Cristo que nos dá coragem para restaurar relacionamentos, para assumir erros, para parar de dar justificativa, para assumir decisão em Cristo, para assumir um papel diante da igreja, para vencer sentimentos de inferioridade, para vencer problemas emocionais, para parar de lutar com o perfeccionismo, para achar que nunca vai sair daquela dívida, aquela dívida é impagável. Nosso Deus faz milagre ainda, mas parece que a gente esquece. Pode colocar, colocando a música de... A gente está indo para o encerramento. Assim vão ser os nossos cultos de líderes. Uma palavra breve, uma palavra direta ao seu coração. É dia de semana, a gente não quer roubar o tempo de ninguém, não quer tirar você da sua casa. Mas a gente quer gerar uma semente no seu coração de controle da própria vida. Tem coisas que são do controle de Deus. Descansar no Senhor, não querer fazer o papel de Deus na vida dos outros. Tem coisas que Deus vai fazer pela gente, mas tem coisas que não adianta só orar. Orar é importante, mas a gente tem que agir. A gente tem que se posicionar. Não esperar acordar amanhã, hoje eu estou me sentindo... Orar por milagres que dependem apenas de decisões, dependem de parar de contar historinha, que dependem de parar de acreditar nas palavras de maldição que disseram para você. É enxergar o que Deus fala a seu respeito, não enxergar o que os outros falam a seu respeito. É olhar para o problema e dizer, nossa, é um problema, é um problemão. Dá um passo para trás. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Às vezes a gente fica tão em cima do problema, só fala do problema, só pensa no problema, só gruda no problema, e não olha o todo. Não olha a oportunidade que Deus está dando. Oportunidade de restauração, oportunidade de cura, oportunidade de aprendizado. Não está vendo a mão de Deus agindo. Isso é responsabilidade. Oportunidade de servir ao outro, oportunidade de ser mais generoso. Isso é responsabilidade. Pode passar o slide. Eu quero deixar para vocês os desafios dessa semana. Toda semana você vai receber desafios. Os desafios são essas 3 perguntinhas para você responder, para você ser sincero diante do Senhor. Responda num estado de oração. Depois a gente vai disponibilizar no grupo da igreja os slides, tá? Quem não trouxe material para anotar não tem problema. Gente, é entrando em contato com você mesmo, através de uma oração poderosa, de deixando o Espírito Santo falar com o Senhor, você consegue perguntar para o Senhor, quais são as limitações que estão me parando? E essas limitações provavelmente são historinhas. Quais são os problemas que você tem hoje que devem se transformar em aprendizado? Alguém já sofreu por conta de decisões erradas suas? Peça perdão e veja se há forma de reparar o erro. Peça a Deus que lhe dê humildade e direção. Quais as decisões que Deus pede para você tomar a respeito do tema autorresponsabilidade? Pequenas decisões de autorresponsabilidade vão transformar a sua vida e você vai exercer a liderança que Deus te chama para exercer. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a sua vida com essa igreja, Deus tem algo para a sua vida com o reino de Deus. Deus quer você ajudando a ganhar almas em águas claras, ganhar almas para Cristo. Há muita gente que precisa que você leve uma palavra de cura, uma palavra de restauração, que você se posicione como um líder de si mesmo, da sua casa, da sua igreja, um líder da sua vida. Gente, muito obrigada por hoje. Quarta-feira que vem a gente vai ter um tema muito importante. Ela não é uma palestra cristã, ela vai ser ministrada por um cristão.
mas é uma palestra sobre perfis comportamentais. Conheça-te a si mesmo. Muito obrigada. Deixa essa semente germinar no seu coração. Sementes de liderança, sementes de fé, sementes de restauração, assumindo um papel de líder da sua vida. Obrigada. Obrigada, gente.